Os crentes que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que sejam batizados estes que também, como nós, receberam o Espírito Santo? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos 44 a 47. Observe as expressões: assim como nós, da mesma forma, do mesmo modo que nós. Estes também receberam, portanto, o mesmo dom do Pentecostes. A casa de Cornélio recebeu o mesmo dom de Atos capítulo 2, que eram línguas de nações conhecidas e faladas na terra. O terceiro caso encontra-se em Atos capítulo 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, havendo-lhe Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam, e eram ao todo uns 12 homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos 1 e versos 6 e 7. Em Atos 19 também encontramos a presença de pessoas estrangeiras, portanto eram línguas de nações. O quarto caso encontra-se em 1 Coríntios capítulo 14, que passaremos a estudar agora. Observe 1 Coríntios capítulo 14, o verso 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. 1 Coríntios 14, verso 9. O apóstolo São Paulo observou que alguns problemas relacionados ao dom de línguas estavam ocorrendo na igreja de Coríntios. Ele escreve para corrigir esses supostos problemas, entre eles o caso de várias pessoas estarem falando ao mesmo tempo em línguas. Outros falavam coisas sem sentido. Paulo apela para que haja sentido nas expressões. Observe a leitura do texto. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, não dirão porventura que estáis loucos? No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, quanto muito 3, e isto sucessivamente, e haja interpretação. 1 Coríntios 14, versos 23 e o verso 27. Voltando à nossa pergunta, o dom de línguas que se manifesta hoje é o mesmo que se manifestou nos dias apostólicos? É muito difícil concordarmos, porque existem diferenças gritantes, como veremos. Observe com atenção estas imagens. Eu convido os crentes que falam em línguas estranhas para começar a exercitar o seu dom. Todo crente que fala em línguas, por favor, me acompanhe. Ore em línguas agora, ore em línguas, ore, 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 ore. Quem fala em línguas, cochicha no ouvido de Deus. Fala com ele, vai acabar o dia mal. Observe que o pastor apela para que toda a massa de crentes falem em línguas, e isso ao mesmo tempo. No entanto, este convite não encontra respaldo no texto de 1 Coríntios capítulo 14, verso 27. Observe que o pastor encontra-se em oposição ao texto bíblico. Compare as imagens que vimos com o texto de 1 Coríntios 14, versos 23 e o verso 27. Se alguém falar em línguas, faça-se isso por 2, ou quanto muito 3, e cada um por sua vez, e haja um que interprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versos 27 e 28. Paulo adverte para que não se fale ao mesmo tempo, contrariando ao apelo do pastor. Na verdade, é comum pessoas vizinhas de igrejas em que existe esse tipo de manifestação dizerem: parece que estão loucos. Paulo ainda enfatiza que no máximo 3 pessoas falem em línguas estranhas, e isso sucessivamente, cada um por sua vez. Primeiro fala um, depois o outro e por fim fala o terceiro.
No entanto, não é isso que estamos vendo no movimento pentecostal de hoje. Outro ponto a ser observado é que as igrejas pentecostais da atualidade estão em oposição a 1 Coríntios 14, 28. Observe a leitura. O texto bíblico é muito claro. Não havendo intérprete, a pessoa deve estar calada, não deve falar. Observe as cenas a seguir e veja como os pentecostais de hoje falham neste particular. Durante os últimos anos, centenas de gravações de línguas foram estudadas por linguistas famosos internacionais, como William J. Samarins, professor de Antropologia e Línguas da Universidade de Toronto, Dr. William Velmers, professor de Línguas Africanas na Universidade de Califórnia, e Dr. Eugene Nida, renomado linguista da Sociedade Bíblica Americana. A conclusão é a seguinte: eu devo declarar sem reservas que as gravações que examinei não se assemelham estruturalmente a uma língua. Não há mais do que sons de vogais contrastantes e poucos sons peculiares de consoantes. Estes combinam para formar bem poucos conjuntos de sílabas que se repetem muitas vezes em ordem variadas. A conclusão dos linguistas indica que o falar em línguas hoje é composto de sons desconhecidos, sem vocabulário e traços gramaticais distinguíveis, com traços estrangeiros simulados e ausência total de característica de uma língua. A pesquisa do Dr. Samarins é baseada em estudos de línguas faladas nas reuniões pentecostais na Europa e América do Norte entre pessoas de diferentes línguas. Ouça o que disse Roberto J. MacDonald, discursando para o Fidel Comissários Dirigentes Delegados da 77ª Convenção Anual Espírita. Um dos mais recentes fenômenos observados no campo da religião é o interesse pelo falar em línguas, que já atinge as igrejas protestantes tradicionais. Quando o espiritismo moderno surgiu em 1848, muitos médiuns de então experimentaram o fenômeno e até hoje ele segue manifestando-se em certa extensão em nosso meio. Observe as imagens que veremos a seguir. Nosso objetivo não é assustar ou manifestar um espírito de crítica, mas levá-lo a uma reflexão séria sobre esse tema. Algo de muito sério está acontecendo e, como amantes da verdade, é nossa obrigação estarmos atentos a tudo que possa ser um engano.